tua serva não tem nada em casa, vírgula. Eu quero que você repita comigo. Tua serva não tem nada em casa, vírgula. Diga comigo, vírgula. Um pensamento, um ponto. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, um vaso de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta. Repita comigo: entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos os vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si. Diga comigo: fechou a porta sobre si. Aleluias. Fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e elas os enchiam. E sucedeu que, cheio todos os vasos, disse a seu filho, disse a mãe a seu filho: trazei ainda mais um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso algum. Então o azeite acabou. É isso? É isso que está escrito? Então o azeite acabou? Então o azeite acabou. Está escrito assim, igreja? Então o azeite parou. Aleluia. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você abaixe a sua cabeça, já foi orado, mas eu quero fazer mais uma oração, amém? Para que Deus venha me usar conforme a sua vontade. Deus amado, Deus querido, eu estou aqui, Senhor, em tua presença, e peço a tua misericórdia sobre a minha vida e a vida da tua igreja, Pai. A tua igreja quer ouvir a tua palavra. Senhor, vem revelar os profundos e escondidos que estão neste livro, para que a igreja saia revestida do teu Espírito Santo. E você já senta glorificando e exaltando ao nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos fala uma palavra bastante conhecida. Quem não já ouviu, desde a sua conversão, a história da viúva de Eliseu? A história dessa viúva, ela narra, e a palavra do Senhor em 2 Reis capítulo 4 já começa a explanar que havia uma mulher das mulheres, uma mulher que era casada com um homem que servia aos profetas, que ela correu até Eliseu para pedir socorro a Eliseu por causa de uma dívida. Mas o que me chama a atenção nesse texto, que todo o texto, toda a história, ela tem um começo, mas também ela tem um fim. Fica comigo: toda a história tem um começo e também tem um fim. Engraçado, no começo dessa história não começa aqui. A história aqui começa a narrar quando ela chega até Eliseu, mas aqui não é onde a história começa. Aqui a palavra não fala quem era o marido dessa mulher. Em 2 Reis não fala, mas 1 Reis capítulo 18 versículo 4, a Bíblia diz que havia um homem chamado Obadias, e a Bíblia diz que Obadias, ele era mordomo de Jezabel, e a Bíblia diz que este homem, quando descobriu que Jezabel mandou matar todos os profetas, este homem pegou todos os seus bens e começou a sustentar os 100 profetas, e o escondeu esses profetas para que não morresse na mão de Acabe e de
Jezabel. O engraçado que esse homem, ele era da corte. O engraçado que esse homem, ele servia a Acabe e a Jezabel. Mas mesmo estando no palácio, ele resolveu fazer o certo. E o certo que ele fez foi sustentar os profetas do Senhor que estavam sendo perseguidos por Jezabel. E a história diz em 1 Reis capítulo 18 que este homem chamado Obadias, ele foi perseguido por Jezabel, porque ele começou a sustentar e esconder 100 profetas, 100 homens de Deus, acabando a sua renda. Ele pediu emprestado dinheiro para que pudesse sustentar aqueles profetas. A história diz que esse homem morreu e ele deixou uma viúva, e essa viúva se encontra em 2 Reis capítulo 4. Mas o que me chama a atenção nessa história é que essa viúva só aparece quando ela encontra com Eliseu à procura de ajuda. Eu imagino que essa mulher, ela só procurou o profeta na hora da dificuldade. A Bíblia diz que ela só procurou o profeta na hora do aperto. Ela não procurou o profeta na hora do luto. Ela não procurou o profeta quando seu marido, que recebia os profetas, havia morrido. Mas ela procurou o profeta no momento difícil, no momento que ela tinha uma dívida para pagar. Na real, uma dívida que não era dela, mas era do seu esposo. Eu imagino que essa mulher, ela vivia conformada com o que estava passando, porque a Bíblia diz que ela procurou o profeta no momento mais difícil da vida dela. Se você está na casa, levanta a sua mão e glorifica ao nome do Senhor. Eu quero ouvir primeiro glória a Deus aqui esta noite. Aleluias. E a palavra do Senhor nos narra que aquela mulher, sabendo daquela dívida, ela procurou o profeta. Olha para mim e viaja comigo sobre esta mulher. Ela perdeu o seu marido chamado Obadias, mas em um momento ela quis procurar o profeta. Eu imagino que ela estava em casa, no seu momento de luto, no seu momento tranquilo, quando sua porta bate, e ali quando ela abre a porta, quem é? O credor. O credor estava cobrando uma dívida, ela não sabia da dívida. O credor olha para ela e diz: mulher, o teu esposo deixou uma grande dívida, e a gente quer receber essa dívida. Ela disse: eu não tenho como pagar, eu sou apenas
aleluias, aleluias. Só quem está entendendo a palavra do Senhor, abre a tua boca e glorifica. Aquela mulher estava acostumada com o que estava acontecendo, mas o fato aconteceu quando ela recebeu a cobrança da folha. Imediatamente ela correu à procura do profeta. Eu imagino que aquele credor estava na porta da casa dela, cobrando a ela. Ela rompeu as barreiras, ela passou daquele credor, saiu na rua e procurou o profeta. Aquela mulher estava sendo conhecida naquele bairro como uma mulher que devia para todo mundo, não tinha condição para nada, mas ela não quis se preocupar com quem estava falando dela. Ela disse: onde está Eliseu? Você viu o profeta Eliseu? A Bíblia diz que quando ela acha Eliseu, ela diz: Eliseu, o meu marido, ele morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor e veio um credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. E a Bíblia diz que o profeta olha para aquela mulher e diz: mulher, o que é que tu tens em casa, mulher? Me responda o que você tem na sua casa. A mulher abre a boca e diz: a tua serva não tem nada em casa. Eu vou repetir para você entender a palavra. A mulher respondeu e disse: a tua serva não tem nada em casa, vírgula, aleluia. Você fica comigo. Aquela mulher não tinha nada em casa. A pior coisa é quando a esposa não conhece a herança que o marido deixou na casa. Aleluia, aleluia, aleluia. E o interessante da Bíblia é que ela diz: a tua serva não tem nada em casa, vírgula. Ela pensa: se não, uma botija de azeite, aleluia. A tua serva não tem nada em casa, se não, uma botija de azeite. Você não conhece a herança que o seu marido deixou para você. O pior é quando a esposa não conhece a herança que o seu esposo deixou para ela. Aleluia. Não sei como você chegou aqui esta noite, mas se tiver azeite, você tem muito na sua casa. Só que tem azeite, levanta a tua mão. Aleluia.